Oiê, muito boa tarde. Boa tarde, Luíse. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei em que horário você está assistindo esse vídeo, mas estamos muito felizes de poder estar compartilhando com vocês um projeto que nós fizemos juntas para o Hotel Van der Werf. É um projeto da premiação do Health Building Certificate, primeiro projeto de arquitetura saudável para um hotel no Brasil. Então, a gente está muito orgulhosa desse projeto, estamos muito orgulhosos desse projeto. E vamos compartilhar com vocês, dividir com vocês um pouquinho de tudo que a gente pensou e projetou para esse hotel. Então, meu nome é Dani Guardini, para quem ainda não me conhece. Eu sou arquiteta, tenho um escritório em Campinas há 22 anos, uma filial desse escritório em Miami há 5 anos, onde eu moro. E gosto muito venho defendendo muito um design resiliente que tem esse foco na saudabilidade, na sustentabilidade, no respeito ao usuário do espaço. Então, é um foco muito grande que eu tenho na minha profissão. Então, esse projeto assim, veio perfeito para eu realmente reforçar tudo que eu acredito, e a parceria com a Luíse foi incrível. Estou aprendendo muito com ela, gostaria que ela se apresentasse também. Também estou aprendendo muito, esse projeto está sendo incrível, a parceria é incrível. E, bom, meu nome é Luíse Sander, sou arquiteta há 7 anos no Brasil, trabalho ainda como arquiteta online, mas moro e resido nos Estados Unidos, na Flórida, e trabalho com interior design. E há 3 anos, toda essa área de interior design e de arquitetura eu venho focando na saúde do ambiente, na saúde do ocupante. E estou muito feliz de estar fazendo esse projeto aí como primeiro projeto de hotel saudável para o Brasil. Estamos assim muito empolgadas com esse projeto, realmente foi muito prazeroso e muito divertido trabalhar juntas, e realmente focando muito em todas essas questões da certificação do HBC, que é bem desafiador, né? A gente teve vários desafios, então a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho desse projeto, um pouquinho de todas as questões que foram envolvidas. Eu queria que a Luíse começasse, até porque a hora que a gente recebeu, né, o briefing da proprietária, do que ela esperava, assim, foi um briefing muito emocionante e que nos norteou para todas as escolhas e definições do projeto. Com certeza. Acho que o foco, tanto meu quanto da Dani, em qualquer projeto, é realmente o ocupante, o proprietário, que é a história dele. E a Ilonka, a proprietária desse hotel, ela comentou muito sobre as memórias. Então, tem uma frase que ela fala no briefing que é: gostaríamos de deixar a lembrança de que a paz e o aconchego trazem um enorme bem-estar e que esses podem ser levados embora consigo, para relembrar como é bom cuidarmos um dos outros, mas principalmente de nós mesmos. Então, principalmente essa frase norteou bastante o projeto, e a gente queria que os hóspedes lembrassem muito do que eles sentiram, do que eles viveram nos momentos que eles passaram ali. E coincidentemente eu estava lendo um livro, que é a Arte de Criar Memórias, e ele fala sobre como 62% das pessoas, quando vão relatar sobre memórias, elas relatam sobre os sentidos. São experiências multissensoriais que criam memórias. E aí a gente trouxe aí mais do que um hotel, e sim um ambiente de experiências sensoriais, e que fosse estimulado através dessas experiências também a saúde naquele ambiente. Então, exatamente, porque então a ideia é que esse hotel fique inesquecível para todo mundo que experimentar passar por ele e ter a possibilidade de vivenciar ou se hospedar nele, ou simplesmente passear pelo restaurante, que ficou incrível também. Então, eu vou compartilhar a tela para a gente poder ir falando sobre o projeto e falando sobre 5 sentidos, como a gente foi incorporando esses 5 sentidos em todos os detalhes do projeto, né? Então, só vou compartilhar aqui. E aí, assim, a gente consegue... eu acho que você podia até começar falando sobre os 5 sentidos, né? E aí a gente vai pontuando eles durante a apresentação. Bom, então vamos lá. Existem os estudos sobre neurociência aplicada à arquitetura que vão comprovar e vão embasar muito o que é essas experiências que a gente vive, como isso vai impactar na nossa saúde. Então, tanto na biologia, esse edifício vai acabar impactando na nossa saúde, assim como as sensações e as emoções vão impactar na nossa saúde. E aí a gente trouxe aí os 5 sentidos.
Então, acho que primeiro, o sentido que a gente mais nos guia hoje em dia é o sentido da visão. E a gente queria muito que a fachada desse edifício trouxesse também visualmente alguma lembrança, alguma alusão às fachadas mais lembradas aí de Amsterdã, né? Então, ter as janelinhas alinhadas, uma em cima da outra, dar essa lembrança, essa alusão de uma imagem que a gente tem de Amsterdã com o polder na frente, com um canal na frente, né? Então a gente trouxe também esse espelho d'água bem em frente, que também é uma estratégia saudável, porque vai ter uma evapotranspiração aí, e aí essa fachada ela é diretamente direcionada no vento mais forte da região, então ela já vai entrar no quarto, passando pelo polder, amenizando a sensação de calor e também pelas nossas plantinhas aí, nossas lavandas. Aqui, as lavandas, né? A gente colocou aí as lavanda já linka com outra sensação também, né? A lavanda tem vários estudos de neurociência aplicada à arquitetura que comprovam com ajuda um sono restaurador, né? Quando a gente consegue finalmente dormir tranquilamente e ela impacta, ela traz essa sensação para nós de calmaria, de diminuir um pouco o ritmo cardíaco. E aí esse é o foco principal do projeto, né? Que o hóspede consiga dormir bem relaxado e tenha um sono reparador. E com relação também, eu acho que essa questão das memórias e dos efeitos de experiência que o usuário tem, bem aqui a gente vê, é possível ver aqui o polder para a questão da água que entra por baixo da escada, e a entrada do hotel que a gente fez toda em taipa. Então, a hora que a pessoa estiver entrando, ela passa por cima dessa água, entra pela porta que é como se fosse meio que um túnel mais escuro, com taipa, com terra mesmo, né, nas laterais. E a hora que você entra, você tem essa visão de dentro, com o polder entrando embaixo aqui da escada, e você tem essa visão do amplo lá dentro, com o fundo com jardim, e lá logo depois você já entra para o restaurante. Então vou voltar para o centro. Esse aqui daí já tem, ó, tá vendo aí o sensorial do visual, da integração dos ambientes. E bom, Luiz, continua dos sentidos. Então, e principalmente essa questão visual que a gente queria trazer, quando você traz para você trazer a memória, é legal você impactar mesmo. Então, quando a gente criou o túnel de taipa, que traz esse mistério, quando visualmente traz o mistério, ele é estreito, ele é uma cor escura e é uma taipa, né? É difícil a gente ver aí um corredor de taipa num hotel. Então, ele vai trazer essa sensação de mistério, logo ele se abre, um pé direito triplo, aberto, com essa água e esse bar, esse restaurante, esse sofá rebaixado, essa sala rebaixada. Por esse ângulo a gente consegue ver bem essa nossa ideia, tá vendo? Aqui dá para ver bem a entrada com essa questão do túnel, dessa coisa mais escura, e aqui para trás, a parte de trás do hotel, ela é toda aberta, é um hotel como se os quartos estivessem em varandas. A parte interna do hotel é uma parte mais indefinida, que é um espaço que não é exatamente fora, mas também não é exatamente dentro, porque ele não tem um fechamento na parte de trás do hotel. Ele é 100% integrado, aberto, com quer ver, aqui tem o acesso aos quartos é todos por passarelas, né? Então você tem toda essa parte aqui de trás toda ampla e aberta. Deixa eu ver se dá pra... e esse aqui também é o visual a hora que entra. E o lounge, né, afundado no nível, abaixo do nível do chão, então quando a pessoa entra não tem visualmente nenhum bloqueio, e você tem, em todos os andares, você tem as floreiras, que além de quebrar, né, trazerem mais do verde, quebram também essa exposição demasiada para essa área de trás. Aqui dá para ver o nosso explicar um pouquinho que acho que faltou. Sim. Então, o briefing do cliente era realmente fazer uma homenagem aos pioneiros da Holanda,
que foram aí em Olambra, que é onde fica esse hotel. Eles se instalaram em Olambra e ela gostaria de trazer um pouco essa homenagem. E aí a gente resolveu homenagear com as sensações. Então, a sensação da fachada visual e a sensação que todo mundo tem na Holanda é de liberdade. Então, a gente não queria que fosse um hotel fechado visualmente, fosse aquele corredor com 2 quartos, um de cada lado. A gente queria que trouxesse a sensação da Holanda e dos holandeses de liberdade, de passeio, e também da própria Holanda, da cultura da Olambra, né? Da cultura da cidade, que são a biofilia, as flores. Sim. Exatamente. Nesse ângulo aqui, a gente consegue ver bem a questão da liberdade, do aberto aqui de trás com as floreiras, as passarelas que chegam nos quartos, as flores penduradas aqui. Então, a estante que vai passando todos os andares. Então, eu acho que é essa preocupação de trazer os 5 sentidos e também todas essas necessidades de experiências e de referências, tanto da Holanda quanto da história da família da Ilonka, que a gente levou muito em consideração, e também o local onde o hotel está inserido, que é Olambra. Então, tudo está linkado, tudo está pensado em conjunto. Exatamente. Então, a gente tem aí também a estante de livro que segue os 3 andares e é livre, a gente pode ir contando histórias aí, né? Então, sempre vai ser um local memorável, o hotel, conforme os hóspedes foram indo nesse ambiente, eles podem ir trocando aí algumas histórias. Então, é realmente um ambiente para ser deixado guardado na memória. E assim, até só para reforçar que também tem, como a gente também tem todo um foco na questão de saúde dos ambientes, né? Outro motivo para a gente não ter essa parede aqui de trás é que todos os quartos, eles têm ventilação cruzada. Então, em todos os quartos, tem as janelas acima da altura da porta. Então, a gente tem na fachada aquelas janelas em ângulo que pegam os ventos predominantes. E aqui, por dentro, esses ventos atravessam o quarto, deixando o quarto sempre com ar fresco e renovado. Então, esse é um dos principais, assim, são vários motivos que nos levaram a fazer a proposta sem a parede na parte de trás. Para ele ter essa questão da liberdade, para ele ter essa questão do visual, da surpresa de você passar pelo túnel e chegar lá atrás e ser a parte mais incrível do hotel, é a parte interna. Ele é lindo por fora, mas ele é inesquecível por dentro. E também por uma questão da gente solucionar uma questão de saudabilidade do ambiente, né? Então, é quando o que a gente considera que é um problema a ser resolvido, cria a solução, né? E cria todo o partido do projeto. Exatamente. E aí a gente acaba criando também um grande sombreamento para a fachada oeste, que não era um sol muito favorável aí aos quartos. E aí a gente cria toda essa cobertura bem grande e com o brise, né, das vigas, as floreiras nas vigas. Então a gente consegue ganhar bastante conforto térmico durante o ano todo. Que no fim, então, essa parte de trás, ele é o que a gente chama de pátio, porque ele é um lounge aberto, é como se fosse uma grande varanda da parte interna do hotel. Então, ele é aquele mix mesmo de espaços. E aí tem também a questão do fogo, tem a questão da água, tem... Exato, daí a gente entrou totalmente em todos os elementos de biofilia que a gente podia trazer para esse ambiente, né? Então a gente tem a terra ao entrar, o fogo, a água, as plantas, e elas todas ajudam também as questões de saudabilidade, de temperatura, também em Olambra é um local que tem aí 30% do ano, ela tem um pouco de frio, né? Então a gente precisa trazer o calor para essa edificação. Então a taipa tem essa questão de respirar, né? Da parede respirar. A estrutura, ela é beirando, o entorno dela é em alvenaria com pedras revestidas naturais. Então ela dá uma proteção, mas toda essa parte fora e dentro, que é o pátio, eles são de paredes aí respiráveis, que isso ajuda muito também a saudabilidade do ambiente, essa troca de temperatura e calor de dentro para fora. Exatamente. E aqui em cima, para completar, a gente ainda tem um rooftop, né? E ainda temos o rooftop, que é também um efeito visual aí do primeiro sentido,
muito impactante, que chama muita atenção, e a gente tentou aí deixar a escada no local distante um pouco do elevador, e isso faz com que as pessoas também pratiquem mais exercícios, subam pela escada mesmo e não pelo elevador, para ir também até o rooftop, 3 andares aí. E a princípio, né, como a gente tem uma questão de limitação de altura hoje na cidade de Olambra, então a gente fez a opção de não subir a caixa, né? Então Exatamente. A escada foi feita uma cobertura retrátil, então não sobe, então é uma cobertura retrátil que você abre com controle remoto. É como se fosse um portão de correr deitado, então você pode abrir ou fechar sobre a escada, né? E se futuramente a cidade permitir que a gente suba essa caixa, isso vai ser um passo futuro, até de ter um pergolado aqui no bar, né? No bar do deck aqui de cima, mas assim, a questão de trazer de novo os aromas, o visual, os temperos, o limão, e aqui em cima também um espaço para exercício, né? Para yoga, ou futuramente fazer uma competição, não é competição, um desafio de bike, né? Como chama? De bike indoor? De bike, né? É um evento, né, para estimular a bike, que aí é uma... Tem agora, ele não está aqui do lado para falar, que tem sempre esses eventos de bike indoor, só que no rooftop, para você fazer bike vendo o pôr do sol, né? Então aqui a gente fez hoje, a gente deixou com netzinhos de yoga, as redes. E lá embaixo também a gente tem os locais para colocar as bikes, porque é uma região, Olambra é uma região que lembra muito Holanda, e é estimulado isso na cidade toda e também no hotel, fazer atividade física, a você fazer um yoga, fazer aí uma bike, tanto pela cidade quanto aí no próprio rooftop do hotel, e tanto lembra um pouco da cultura e homenageia, né, os pioneiros, quanto ajuda a saúde aí dos ocupantes, dos hóspedes. E aí a gente acabou falando um pouco também do sentido das lavandas, né? Um pouco do sentido do olfato, e todo o hotel recebe bastante. Então, igual a Dani falou, a gente tem alguns vasos espalhados pelo hotel de limão, lima, e também de hortaliças. Então, a gente tem bastante manjericão, Questão até de paladar também, né? Porque a gente coloca tanto também as frutíferas, a gente coloca em vários pontos plantas comestíveis, né, em geral, então as hortaliças, lá em cima tem a hortinha, e nos andares a gente colocou águas aromatizadas, sempre tem um espacinho em todos os andares para você realmente ter essa questão do aroma, né, porque a nossa preocupação era realmente que fosse muito cheio de experiências em todos os espacinhos do hotel. Então a questão do aroma, visual e tato, né? Porque ele é cheio de texturas. Ele é todo cheio de texturas diferentes, as pedras, a terra da taipa, a madeira, muito material natural, pedra nos banheiros. A gente colocou seixo nos banheiros, tanto no piso quanto nas paredes. Então, ele, assim, por todos os lados, a gente vai sentindo muitos efeitos, né? A questão do vento, a questão de ser aberto, de ter essa questão, muita preocupação com a ventilação cruzada. Então, acho que a gente explorou bem todos os elementos e as experiências mesmo, né? Exatamente. E são multissensoriais, né? A gente não consegue só ter a experiência de uma coisa só. Então, quando a gente tem um vaso de um limão, de uma lima, próximo a uma hortaliça, e já tem um dispenser de água quente e fria ali, a gente pode sozinho fazer o nosso chá, a nossa água saborizada. Então, a gente tem a experiência do paladar, a experiência do olfato, um estimulando o outro, e até a própria água do hotel é super cuidada. Então, a gente colocou aí alguns filtros de osmose reversa, então ele tem 4 fases para que essa água seja mais pura possível, sem cloro, sem nada, assim, seja mais pura mesmo, para que a gente, desde que o hotel tenha aí uma experiência multissensorial maravilhosa, pura e saudável, que as pessoas se estimulem nesse ambiente. Bom, então aqui que mais que nós não falamos? Para a gente finalizar a parte de detalhes de projeto para mostrar, né? Então, a hora que entrada por aqui, pro lado, a gente está agora, então a rua está lá do outro lado, a entrada principal aqui. Essas duas portas são 2 banheiros que podem ser usados tanto para quem está no restaurante quanto para quem está
entrando no hotel, então são 2 banheiros públicos aqui acessíveis. Aqui a gente tem um elevador, então, para questão de acessibilidade, caso precise de elevador para subir para os outros andares. Mas a gente deixou os 2 quartos de acessibilidade mesmo para aqui no térreo, para facilitar, mesmo tendo elevador que suba, tem 2 quartos no térreo para acessibilidade, que facilita ainda mais, né? A questão de locomoção. A escada, então, que está aqui, que sobe, que ela passa sobre o polder, sobre essa água que vem de lá de fora. O bar, que também, né, um bar aberto, que fica sobre esse piso de vidro, para a gente ter essa questão da água, dessa experiência do inesperado, né, o bar sobre a água. E, enfim, eu acho que é cheio de histórias e coisas para contar. A gente pode ficar aqui falando do hotel por horas, né? Bastante tempo, A acústica nós não falamos também, que é uma questão muito legal, tanto a gente fez um questionário aí com algumas pessoas que foram aí para a Holanda para saber algumas experiências sensoriais que elas tiveram, e a questão de ouvir o barulhinho da bike foi uma questão, né? Então a gente queria estimular a bike nesse ambiente também, mas também que no sono reparador a gente precisa vedar todo esse ambiente, então tanto acusticamente como visualmente. E acusticamente a gente tem aí algumas questões de parede dupla na área externa, uma cabeceira acústica, e apesar de a gente tem que sempre equilibrar. Se a gente consegue uma ventilação cruzada, a gente também precisa vedar. Se a gente consegue essa ventilação cruzada para 2 janelas, à noite a gente vai vedar as 2 janelas também com blackout, para que seja um estímulo também. Quando você tem 0 iluminação no ambiente, você consegue ter um sono reparador. Inclusive, não temos TVs. Ah, sim, uma das propostas desse hotel é não ter TV no quarto, porque realmente a ideia você tem as experiências no hotel, você tem sempre muitos estímulos, mas a hora que você vai para o quarto tem toda essa questão de acústica, realmente o painel acústico que você já falou, e é para ter o sono reparador, né? Então tem a questão do bloqueio de Wi-Fi também, para quem quiser, né? E aí vai ser um opcional, mas você pode, a hora que você determina no quarto, você tem um bloqueio de Wi-Fi para você realmente ter um sono 100%, uma noite reparadora de verdade. E, enfim. Aqui do que até a gente estava conversando, né? Aqui do que acontece. A gente ainda não se aprofundou na parte de design de interiores, apesar da gente já ter pensado muito nisso, porque a gente acredita que um projeto de arquitetura, ele nasce, pelo menos tanto para mim quanto para a Luísa, a gente cria o projeto muito de dentro para fora também, porque a gente pensa muito no usuário do espaço. Então, nossa maneira de projetar a arquitetura não é tão somente espacialização dos ambientes, é muito interna, é muito de como o ser humano, muito olhando para o ser humano, para o indivíduo que vai usar aquele espaço. Então, todos os ambientes já foram projetados pensado nisso. E apesar de isso ainda está mais para frente, mas a gente já tem muita coisa elaborada para a parte interna, inclusive aqui, que a gente distribuiu o mobiliário de uma maneira para realmente sentir o espaço, mas a ideia é que os móveis, principalmente aqui do restaurante, sejam móveis de reuso, de garimpo, da gente achar em brechó, achar em antiquário, peças que tenham história, que tenham mais cor, mais história, mas mais alma, sabe? Uma coisa com mais alma para contar. Então, assim, a ideia é que o em volta desse espaço seja bem neutro, por isso a gente usou madeira, essa iluminação mais pontual, linear. Aqui também entra a pedra verde, que é uma pedra certificada, uma pedra nacional. Traz a taipa para o restaurante, traz o verdinho para o restaurante, todo ele aberto para a externa, mas a ideia é que o mobiliário aqui seja... traga também um pouco dessa história, um pouco dessa composição com cores. Então, assim, aqui a gente colocou o mobiliário neutro, mas a ideia é que a gente já tem muita coisa pensada para a parte interna também, né? E também entramos nos conceitos de sustentabilidade, né? Para você ter um ambiente saudável, você também precisa ter um ambiente que seja saudável ao ambiente. E aí, tanto os móveis a gente pensa de reuso, né? Quanto todo
a edificação foi pautada em questões de estratégias passivas de sustentabilidade. Então, essas questões a fachada oeste ter essa grande área de sombreamento, de passarela e não entrar essa temperatura grande para os quartos, mas também, enquanto está inverno, a gente tem grandes janelas na fachada leste que recebem um pouco de radiação. O piso dos quartos é de cerâmica, que também consegue manter aí essa temperatura boa no ano todo. O tamanho das janelas, como a gente fez todos os cálculos baseados também nas normas de desempenho, então a gente consegue ter mais estratégias passivas e a gente não pretende. Esse projeto não tem ar-condicionado, né? Então, a gente tem também placas solares, o nosso polder, a água dele, ele repõe a água também de forma sustentável, através de cisternas. Então, tem todas as questões sustentáveis mais passivas possíveis para que a gente não precise aí fazer estratégias que prejudiquem aí o meio ambiente. Então, acho que a gente conseguiu passar um pouco mais do nosso projeto, das nossas... Né, de tudo que a gente desenvolveu. Não sei se tem alguma coisa ainda que faltou a gente, enfim, trazer, mas eu acho que a grande missão era essa mesmo, né, Luiz, de a gente trazer a questão da saúde mesmo, por conta do HBC, né, uma premiação do HBC, então já é uma coisa que a gente acredita, que a gente, né, sempre foca em estar colocando nos nossos projetos, mas esse foi, assim, ao extremo de cada detalhe. Então, a gente aprofundou na tabela azul. Na lista azul. Lista azul, tabela azul, ótimo. Lista azul, para realmente... quase. Com todos os pontos lá, conseguimos atingir a pontuação máxima para chegar na pontuação A. Então, realmente, muito pensado para atingir todos os objetivos de saudabilidade dos ambientes, sem deixar de lado de maneira nenhuma a questão de sustentabilidade e todas as questões sensoriais, né, que a gente passou bastante para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. E é isso, qualquer dúvida, estamos à disposição. Não sei se tem mais alguma coisa, Luiz, que você... Eu acho que é legal falar que essa é uma fase de anteprojeto que a gente apresentou para vocês e que para ser realmente um hotel saudável, a gente entraria em todos os outros projetos de luminotécnico, compatibilização de projeto elétrico, hidráulico. Todos os projetos são muito importantes ser pensado na saúde, como a tubulação, onde a gente vai colocar, vai impactar o sono reparador do hóspede. Então, tem várias próximas fases que vão ajudar a realmente criar um projeto saudável e a gente tenta um pouco antecipar essas fases e compatibilizar antes do projeto para ter mesmo um ambiente saudável. Então, eu queria só deixar claro que essa é uma fase de anteprojeto. A gente tem bastante coisa por aí. Tem muito trabalho pela frente, inclusive essa parte de interiores, como eu falei, a gente já pensou no projeto do quarto, que ficou muito incrível, por sinal, mas realmente é uma coisa que a gente ainda está muito... ainda tem muita coisa ainda para ser trabalhada, para ser desenvolvida nos ambientes, então a gente espera para passar para a próxima fase muito em breve, se Deus quiser, e é isso. Aí tem bastante coisa ainda para ser trabalhada, para ser desenvolvido em projeto, mas acho que ele já está bem bonito e já está bem num caminho aí para... Enfim. Está todo baseado em conceitos de saudabilidade, sustentabilidade, nas histórias das pessoas, com muita responsabilidade em todo mundo que vai ocupar, e nos proprietários, e na região, no local, nos trabalhadores, e acho que saúde e ambiente saudável tem que estimular isso. Não, com certeza. Inclusive tem a questão de... Tem muita coisa, né? Nossa, se a gente for ficar falando aqui... Tem. A gente pode fazer depois um outro vídeo falando sobre tudo que a gente desenvolveu para a lista. Exato. Até de contrapartida social, de reaproveitamento do material da obra, que a gente já pensou em um monte de outras questões que não são visuais, não são questões que a gente consiga mostrar tão facilmente, porque são questões muito mais de conscientização, mas que já está lá toda programada e toda planejada para que realmente a execução desse projeto seja feita de uma maneira assim, que além de todo benefício para quem estiver lá, para quem estiver experimentando, para quem estiver usando o espaço depois que ele estiver pronto, lindo, maravilhoso, sono reparador, mas que isso não impacte
impacte negativamente o ambiente, as pessoas ao redor, a cidade e o planeta, né? Então, tem muita coisa aí no nosso, por trás desse projeto, muita base aí para a gente realmente fazer uma coisa que fique incrível, tanto para quem vai usar lá na frente, mas para quem estiver trabalhando na obra, para quem estiver no entorno durante a obra, enfim, então, e para as gerações futuras também. É isso. Então é isso, gente. Muito obrigada e esperamos fazer um novo vídeo com um projeto executivo. Se Deus quiser, projeto de vamos sim. projeto completo para poder apresentar. Muito obrigada. Obrigada, espero que vocês gostem do projeto. Esperamos do fundo do coração. Foi feito com muito carinho. Sem dúvida. E responsabilidade. É isso. Obrigada, viu? Obrigada, Luíse, por essa parceria. Obrigada, Dani, por tudo, todo o tempo. Em breve estaremos com mais projetos aí pela frente. Até mais. Até mais.